Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa. Eu sou o Dr. Celso Schaefer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico e falo em nome do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, o IPTH, uma instituição de apoio à saúde mental fundado em 1992, e nós temos em priori o tratamento de questões energéticas que servem como pano de fundo para a esquizofrenia, para a convulsão, que é a epilepsia, para a bipolaridade, para a síndrome do pânico e tantos outros problemas neurológicos que afetam a humanidade. Também trabalhamos naquelas áreas da vida que não vai bem. Por mais que a pessoa se esforce, por mais que ele trabalhe, a vida não caminha. Isso significa que há um contexto histórico no inconsciente da pessoa. E é nessa instância primeira que nós trabalhamos o inconsciente. Está conosco novamente o nosso colega de estúdio, Jefferson Scarcelli. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Dr. Celso. Boa tarde aos telespectadores. Estamos aqui novamente no programa Conexão Alfa. E, Dr. Celso, no último programa nós estávamos falando sobre aborto, né? E, inclusive, a dona Claudete, ela não informa a cidade, mas ela faz uma pergunta. Ela gostaria de ter uma compreensão, né? Que o senhor pudesse falar para ela e também para os outros telespectadores que possam se identificar. Ela já, durante a vida, né? Ela passou por 3 abortos, ela já se confessou com padres, ela já procurou pastores, mas ela vive atormentada. Ela tem um grande sentimento de culpa e hoje ela tem 3 filhos e os 3 filhos também são totalmente atormentados. Ela gostaria de ter uma explicação e ver o que ela pode fazer para realmente resolver esse problema na vida dela e tirar esse peso, que ela disse que é um fardo muito pesado que ela carrega. Muito bem, eu quero agradecer a todos os telespectadores por nos assistirem, pela companhia neste horário. E eu sempre digo que eu não sou dono da verdade, que nós não fechamos questão em nada. Nós estudamos sobre a vida e falamos daquilo que para nós é do cotidiano. Nós trabalhamos, eu trabalho no IPTH, indo para 26 anos agora, único e exclusivamente trabalhando com a mente humana. O meu colega de estúdio, o Jefferson, também é terapeuta do nosso instituto, se formou no nosso instituto. Então a nossa vida é a terapia e a nossa busca é a compreensão. E nós falamos da vida de acordo com aquilo que nós compreendemos na prática. E respondendo então a dona Claudete, jamais eu poderia dizer que os problemas dos filhos são as almas abortadas dos irmãos. Porque nós nunca vamos dizer que olhar para a pessoa e dizer, teu problema é X, teu problema é Y. Quem faz isso são os feiticeiros. Nós não somos feiticeiros, nós somos estudiosos da mente. Agora, que existe uma grande possibilidade, existe. Mas quem vai dizer para nós se o problema dos filhos são as almas abortadas, é o inconsciente da mãe ou o inconsciente dos filhos, né, Jéssica? Sim, com certeza. Esse é o processo. Esse é o processo. A pessoa pode chegar derramando espíritos obsessores. Em nenhum momento nós vamos dizer, o teu problema é espiritual, você tem um obsessor. Não. Nós levamos a pessoa para a maca, levamos em hipnose, abrimos a frequência da pessoa e a própria pessoa vê e narra o que está no magnetismo dela. Verdade. Então essa é a nossa linhagem de trabalho. Mas eu quero falar sobre a questão do aborto. O aborto já confessado, tanto para o padre quanto para o pastor. Claro que todo pecado deve ser confessado. Mas se você falar de um pecado da língua, por exemplo, que você mentiu para alguém, que você ofendeu alguém, isso é um pecado que você vai lá e confessa e o teu psicológico solta porque você abriu o coração e está tudo certo. Agora, gente, vamos falar a verdade. Um aborto, provocado ou não é um pecado.
não é um pecado. É algo muito mais grave do que um pecado. O simples confessar não vai resolver, em hipótese alguma, porque não é uma questão, eu te perdoo em nome de Jesus, está tudo certo. Não, gente, existe uma lei chamada lei da ação e reação. Tudo aquilo que nós fazemos tem uma reação, tem uma responsabilidade. Seria muito bom se fosse desse jeito. Você mata uma pessoa intencionalmente, ou mata por acidente, aí você vai lá e se confessa, você não vai preso, não tem que pagar pena, seria fácil, né? Mas não é desse jeito. Quando se tem um aborto na família, existe uma alma do outro lado, na esfera do astral, que precisa ser encaminhado. Mas eu posso fazer um batismo? Claro que pode. Mas esse batismo tem que ser feito num processo terapêutico. Mas por que, Jefferson, tem que ser no estado terapêutico? Porque a nossa mente, ela tem vários estágios. E nós temos que abrir o córtex visual do cérebro, e nós precisamos entrar em conexão com o astral. Nós não podemos fazer um batizado de uma alma abortada, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem nenhuma conexão. Não há um contato com aquela entidade espiritual. Os batismos que fizemos no IPTH realmente são emocionantes. A mãe sente o filho, a mãe abraça o filho e sente o calor daquela alma nos seus braços. E aquele amor que ela não pôde dar, independente se ela tirou a criança ou se ela perdeu, aquela que tirou sofre muito mais. E o amor conserta tudo. E é este amor que a criança não pôde receber, pelas razões que nós não leva ao caso falarmos qual. A mãe tem a oportunidade de abraçar a criança, de conectar-se com a criança e descobrir o nome. E aí, neste ato de conexão com o sagrado, com o clã da família, nós batizamos aquela alma e ela automaticamente passa a pertencer à família de origem. Aí acaba a exclusão. Acaba a exclusão. E esse procedimento ele é todo feito através da terapia de constelação familiar, né? De constelação ou em hipnose no consultório. Tanto faz se na terapia individual ou na constelação familiar. Mas é algo muito profundo. Literalmente, nós trabalhamos numa outra esfera psíquica. E é ali onde está aquela entidade abortada que precisa de um nome, que precisa de um pertencimento, que é dado na hora do batismo. O batismo, ele não é religioso. O batismo é algo espiritual, independente da religião. As religiões fazem lá o seu batismo, mas desde que existe o ser humano na terra, esse batismo espiritual, o batismo em casa, tem o mesmo valor ou até maior do que o valor religioso. Porque quando se batiza numa religião, você está vinculado àquela religião. E nós respeitamos o batismo religioso, está certo, não estamos criticando de maneira nenhuma, mas nós estamos falando de uma questão terapêutica. Quando os pais chamam lá os padrinhos e fazem o batizado em casa, ali os pais estão inserindo aquela vida no clã da família. E é este o pertencimento. E posteriormente pode aliar essa criança ao clã religioso da família, não tem problema nenhum. Mas o verdadeiro batismo é aquele batismo em casa que os pais incluem aquela criança ao clã da família. E aí a exclusão acaba. E é mágico o resultado, né, Dr. Celso? O resultado é simplesmente extraordinário quando a pessoa está inserido numa doença, por exemplo, tendo como pano de fundo o problema de almas abortadas. Mas eu quero falar ainda sobre a Claudete, né? Da pergunta que a Claudete faz. Então assim, Claudete, a confissão não faz com que a criança seja incluída no sistema familiar.
Não faz. É impossível. Somente através de ritualísticas terapêuticas que a criança passa a pertencer ao seu clã de origem. E aí sim, quando a criança é inserida no clã de origem, ela é levada para dimensões superiores. Enquanto ela não for inserida no clã da família, ela fica no magnetismo dos irmãos ou dos pais. Ou ora nos pais, ou ora nos irmãos. E por consequência disso, naturalmente aquele sentimento de culpa que ela sente, aquele fardo e toda a síndrome que os irmãos desenvolveram, começa a se resolver, né, doutor? Sim, no momento em que fizer o procedimento, se isso for o pano de fundo do problema, vai resolver instantaneamente, porque veja, o nosso psiquismo, ele trabalha para dar energia para toda a para o nosso complexo mental. Agora já imaginou uma entidade magnetizada em nós? O nosso mesmo magnetismo precisa produzir energia para nós e para aquela outra entidade que tem todos os campos vitais como os nossos, Jefferson. A pessoa entra em colapso, aí vem a depressão, aí vem a síndrome do pânico, não está faltando energia no cérebro. Aquela entidade que está no magnetismo acaba extraindo ou sugando ou vampirizando aquela energia. E nós sabemos que o pano de fundo de 95% dos casos de depressão são de pano de fundo de magnetismo de entidades espirituais no magnetismo da pessoa. E olha, e tem uma neurose extremamente interessante que é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico significa que a pessoa tem de duas entidades ou mais imantada dentro do seu campo perispiritual. Quer dizer, o cérebro entra em colapso porque toda a energia do racional, toda a energia do equilíbrio é sugado por essas entidades. E aí a pessoa entra em colapso. E quanto mais remédio a pessoa toma, pior fica. Por que que fica pior? Porque abre o campo perispiritual. É uma energia que nós temos. E o teor do psicotrópico arromba esse corpo perispiritual. E aí a pessoa verdadeiramente pode surtar. O surto acontece quando uma entidade quer tomar o psicossomático da pessoa. Toma a coordenação motora. Aí já não é mais a pessoa que está agindo. É uma terceira entidade que está coordenando ali a coordenação motora da pessoa. Interessante, né, Jeff? É muito interessante. É um entendimento fantástico, né? Doutor Celso, e tem aqui também uma pergunta da Maria Eduarda. Há alguns programas atrás, né, o senhor nos comentou a respeito de que o nosso corpo, ele é emprestado, né? Ou seja, Deus nos deu esse corpo para estagiarmos na matéria. E no programa anterior, quando falamos, né, sobre aborto, surgiu a dúvida nela. E no caso, fecundou já é uma alma, já existe também um corpo que está uma vida que está sendo formada. Como funciona? Qual é o destino, né? Se a mãe está de 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses? Então vejam, a Maria Eduarda, ela faz uma pergunta bastante interessante. E vocês sabem que até os anos, pelo menos eu converso muito com os meus pais, minha mãe é falecida, mas converso muito com meu pai sobre as questões da vida. As minhas 2 avós, materna e paterna, eram parteiras. Então elas trabalhavam ajudando as mulheres a terem filhos. E quando uma mãe perdia o filho, podia ser de 1 mês. Aquele fetozinho cabia na palma da mão, era feito um caixãozinho e fazia um ritual fúnebre da família. A família ia lá, fazia um ritual fúnebre e enterrava e batizava a criança. E hoje, a ciência moderna, se a mãe perde uma criança de 3 meses, 2 meses, 4 meses, é colocado na balança. Se pesar 380 gramas, vai para lá tudo lixo. Se pesar 390 gramas, vai para o necrotério. O que determina se é gente ou se é lixo é 10 gramas. Não tem mais aquele amor. Não tem mais aquele comprometimento com a vida. Aquele corpinho que formou, independente se é desse tamanhozinho assim, ou se é desse tamanho, é um corpo de
divino. É uma engenharia genética espiritual que construiu. A vida não está mais ali, mas aquele corpo deve ser respeitado. Tem que ter um batismo e tem que ter um ritual fúnebre. Não precisa fazer como faz numa pessoa adulta ou numa criança, mas a família tem que fazer o luto. Porque quando não se faz o luto, os 7 dias de luto, chora-se pelo resto da vida. Pensa nisso. Se você tem chorado pela vida, chorado no sentido de ter sofrido, não dá certo aqui, não dá certo acolá, a pergunta é: qual é o luto não chorado que você está identificado? Pense nisso. E voltamos na próxima oportunidade. Um forte abraço a todos, até o próximo programa.